E aí, gente, beleza? Boa noite. Não vou dar boa noite, não. E aí, galera, tudo tranquilo? Dois, três. E aí, galera, tudo tranquilo? Vamos lá. Só finalizando, né, com a nossa revisão de Química Farmacêutica para o módulo 1 de LBDD. Com um tópico que estava faltando, né? Afinal de contas, no dia que houve o início dessa revisão, foi o mesmo dia em que vocês tiveram a aula de opioides, né? Então, fazer a revisão no mesmo dia em que você literalmente está aprendendo a coisa não faz muito sentido. Então, guardei um pouquinho e fiz aqui essa apresentação para resumir ao máximo o, quais são os raciocínios que serão necessários, né, para a prova, né? Eu, essa, essa aula, o intuito dela não é ser uma aula número 2, né? O intuito dela é ser, ok, o que é que eu preciso lembrar na hora que eu chegar na prova e começar a conversar com a prova sobre opioides. Quando aparecer alguma questão de opioides ali para mim, o que é que eu preciso lembrar, né? Então é sobre isso que eu pretendo fazer essa aula, não esmiuçar ao máximo possível, porque se eu fizer um, uma aula de revisão para esmiuçar ao máximo possível, né, melhor seria eu ir lá pro Patrick e ler opioides, certo? Então fazer uma coisa bem papum para poder tentar conectar os raciocínios e é, facilitar na hora de uma interpretação de questão de prova, beleza? Então, vocês já me conhecem, eu sou Clayman e essa é a nossa última aula de revisão do módulo 1, beleza? A gente já falou anteriormente na monitoria que aconteceu na quinta-feira sobre modelos farmacofóricos e sobre estratégias de modificação molecular. Hoje vamos encerrar com opioides, tudo bem? Opioides, né? Fala sobre um breve histórico, né? Porque os opioides eles são de interesse para o mundo inteiro desde os tempos imemoráveis, né? Desde antes de Cristo, nós temos relatos da utilização dos alcaloides dessa planta chamada Papaver somnífero, é, que é conhecida como papoula, essa coisinha bonita, e esse leitinho, né? Essa seiva que sai da Papaver somniferum, ela é rica em alcaloides que produzem, né, efeitos analgésicos, efeitos sedativos, efeitos levemente alucinógenos, né? Os quais foram muito utilizados como droga de abuso, né? O ópio ele foi uma droga importantíssima, né, para comércio para comércio e para a produção de formulações, né, medicamentosas no passado. Então, e hoje em dia é igualmente importante, né, na forma dos opioides sintéticos, né, que nós utilizamos, né, seja principalmente para quê? Para o tratamento da dor que ela é nociceptiva, certo? E aí, a curiosidade, né, foi que esse querido Suturner, em 1803, isolou esse alcaloide do ópio chamado morfina e deu esse nome, né, em homenagem ao Morfeu, que é o deus grego dos sonhos. Afinal de contas, a morfina, né, ele percebeu que quando a morfina era administrada tanto nos pacientes quanto nos animais, ela gerava sono, né, que é um dos principais efeitos dos alcaloides, né, é essa depressão do sistema nervoso central. Só alguns termos importantes, né, para a gente não confundir em prova, né? O ópio ele é essa mistura, né, esse extrato que é ressecado, né, da Papaver somniferum, certo? Ele, ele não é
um composto isolado, é uma mistura, né, de alcaloides. O opioide é o nome dado a qualquer composto natural, seja ou semissintético ou sintético, que se ligue especificamente aos conhecidos como receptores opioides e que possui propriedades similares às dos opioides endógenos, como as nossas queridas, né, endorfinas. Além disso, temos o termo opiáceo, que é literalmente qualquer opioide natural derivado do ópio, certo? E narcótico é um termo que também pode ser utilizado para enquadrar alguns opioides, né? E ele é utilizado muitas vezes como sinônimo para opioides, principalmente no nosso querido vizinho lá de cima, né, que está passando uma crise absurda de saúde pública com relação aos opioides. Só que referir-se, né, a essas diversas outras drogas de abuso que não pertencem à classe opioide também é uma função desse termo narcótico, tá? Que normalmente esse termo está associado a drogas que possuem um potencial de entorpecer o indivíduo, certo? E é isso aí. Agora vamos falar rapidinho sobre o mecanismo de ação dos opioides, né? Só para caso seja perguntado em prova, a gente lembrar. Os opioides eles vão se ligar nos receptores opioides e os receptores opioides, assim que recebem essa ligação, né? No caso, se for um agonista, a gente vai ter o que? O desencadear dessa resposta biológica, que é a ativação desse mecanismo de ação, né? Através das proteínas G inibitórias. Quando esse mecanismo é ativado, né, nós teremos então uma resposta associada a esses eventos, né, que é o fechamento de canais de cálcio, né, que é voltagem dependente, a redução na produção de AMP cíclico e o aumento no fluxo de potássio, né, no aumento do influxo de potássio, certo? Todos esses três mecanismos vão levar a uma hiperpolarização celular. E essa hiperpolarização celular no neurônio significa, né, se traduz em uma redução, né, da excitabilidade do neurônio, né, em uma diminuição da transmissão desses impulsos nociceptivos, permitindo assim essa figura. Acho até engraçado colocar essa figura de uma pessoa pulando, né? Porque agora ela não está sentindo mais dor, mas muito provavelmente se ela tiver tomado um opioide ela vai estar meio groguinha, né? Porque esse é um dos principais efeitos colaterais dos opioides, tá? Outros efeitos colaterais importantes dos opioides. Vou citar dois principais caso seja questionado em prova: depressão respiratória, né, e constipação. Os dois estão ligados diretamente a essa redução da neurotransmissão, certo? Por quê? Porque os opioides eles não vão fazer, né, essa inibição da condução do estímulo nervoso somente, né, no sistema nervoso central. Ele também vai atuar no sistema nervoso entérico. Tudo bem? Vamos em frente. Essa aqui é a estrutura, né, da morfina, que foi esse alcaloide isolado, né, lá pelo Suturno em 1803. E ela é uma... E a morfina é um fármaco muito importante para o desenvolvimento de muitas outras drogas, certo? A numeração da morfina, ela segue esse padrão aqui. Lembrando que a maioria das estruturas que eu peguei, né, para poder colocar nesse slide são do Patrick. Então, vocês vão perceber um padrãozinho aqui de cores, né, e talvez de forma de representar a estrutura também. Os principais números que eu quero que vocês lembrem para a discussão para discussões associadas a opioides em prova são esses aqui, ó, carbono 3 e carbono 6. Isso falando da morfina, tá bom? Ainda não estou falando dos derivados, vamos chegar nos derivados.
Mas quando a gente está contando a morfina, né, com relação à cadeia carbônica dela, esse 3 e esse 6 vão ser essenciais para mim. Além disso, a morfina ela é classificada, né, como ela é um fármaco todo cheio de anéis, né, todo composto por anéis, e cada anel recebe uma letrinha. Além disso, a morfina ela não possui uma estrutura totalmente 2D, certo? Ela possui uma estrutura 3D, né? Esse fármaco ele é interessante justamente porque ele tem a forma perfeita do receptor opioide que eu vou mostrar agora para vocês, né? Ele tem essa forma de T, né? E aí e ela é importante, né? Porque ela vai se encaixar quase que como no modelo chave fechadura. E aí é como se essa peça aqui fosse colocada para baixo, né? E essa peça aqui tivesse virada cá para cima, tá bom? E aí assume esse formato de T. Aqui também é no modelo de bolinha e bastão, tá bom? Mas todas essas formas aqui de representar a morfina estão perfeitamente corretas. Se vocês virem, a mais comum, né, da gente ver representado online, em livro, em artigo da morfina é assim, né? É dessa forminha aqui. Opa, passei. É dessa forminha aqui, mas é perfeitamente normal encontrar ela assim também, tá? Deixa só eu ver se tá gravando aqui. Tá gravando, tá gravando. Vamos lá. Vamos lá. Então, quando eu começo a pensar na relação estrutura-atividade da morfina, eu vou pensar no quê? Né? Vou pensar em quais grupos são importantes para a atividade dela. Quais grupos são importantes para que o efeito biológico da morfina seja desencadeado quando ela entrar em contato com o receptor opioide, certo? E aí a gente vai ter esses principais grupos aqui, ó. Esses três aqui, bem bonitinhos, nesse mesmo formato. A gente vai ter a importância essencial dessa ligação de hidrogênio, tá vendo? Que é representada por essa elipse, que está aqui, né? Nessa hidroxila que está no carbono da posição 3. Lembra desse carbono da posição 3 que eu falei, né? A interação hidrofóbica desempenhada por esse anel aromático, certo? Que está nessa posição aqui em cima. Então, esse grupamento fenólico é muito importante para a atividade dos opioides. E a interação iônica, feita por essa amina é de extrema importância também para que esse opioide tenha uma boa interação com o sítio ativo, certo? O sítio ativo dos receptores opioides, tá bom? Esse aqui então é o modelo farmacofórico dos opioides, considerando a estrutura verdadeiramente tridimensional dos opioides, aqui no caso da morfina, certo? Então, lembra que eu falei que importa a ligação de hidrogênio, né, nessa hidroxila, a interação hidrofóbica no anel aromático e a interação iônica. Eu vou utilizar uma ferramenta, né, imaginária para criar esse modelo farmacofórico, que é fingir que todas as outras que todos os outros links, né, que existem da molécula não existem, só existem esses links que determinam a distância ideal entre esses grupos farmacofóricos. Quais são os grupos farmacofóricos? Esse grupo aqui que está realizando a interação de hidrogênio, certo? Esse grupo aqui que está realizando a interação hidrofóbica, esse grupo que está realizando a interação iônica. Aí eu vou ter esse farmacóforo, né? Esse modelo farmacofórico que é um esqueleto da molécula original, né? Não significa que eu realmente simplifiquei a morfina, eu só estou
tentando identificar quais são as ligações que eu preciso manter para manter o farmacóforo, beleza? E assim eu vou encontrar, né, os triângulos farmacofóricos. Vou simplificar ainda mais, né? Fixar essas estruturas, esses grupos funcionais no espaço. E então, depois que eu fixo eles no espaço, né, a amina, o anel aromático e a hidroxila, eu vou transformar eles em farmacóforos, né? Agora eu não vou mais chamar eles de grupos funcionais, eu vou chamar eles de farmacóforos e chamá-los pelas suas interações farmacofóricas. Aqui é iônica, aqui é aromática e aqui é doador e aceptor de ligação de hidrogênio. Perfeito? Vamos em frente. E aqui é o tanto que é importante esse formato da morfina, né, e dos opioides. O anel aromático, que é importante para a atividade, ele vai entrar de cabeça lá no fundo do receptor opioide, né, com a hidroxila, né, para frente também, com a hidroxila lá na ponta. Essa hidroxila vai ser importante para realizar essa ligação de hidrogênio. O anel aromático vai realizar as interações de Van der Waals lá dentro do sítio. E já saindo do sítio aqui, né, essa claramente é uma forma didática de demonstrar esse receptor opioide. Obviamente é uma proteína gigante com aminoácidos, né, com estruturas complexas. Mas uma forma de tornar isso mais didático é mostrando dessa forma em T aqui, tá? E aí essa ligação e essa interação iônica vai acontecer já na saída do receptor. Então a morfina ela vai assumir esse padrão, né, ela por ter esse padrão de estrutura em T, ela se encaixa perfeitamente em T no seu receptor e aí desempenha, né, a ação analgésica, né, de forma extremamente efetiva, né? Sabemos que a morfina é um analgésico, sedativo, né, e potente depressor respiratório, né, que pode inclusive levar a muitos casos de abuso, né? Pode ser uma droga de forte utilização enquanto droga de abuso, ok? E isso aqui foi a morfina interagindo com o receptor opioide. Então, só ter a morfina pra gente não é interessante. A gente tem que complicar um pouquinho a coisa. Ou melhor, a gente tem que mudar um pouquinho as coisas para podermos obter formas diferentes de resolver os problemas dos nossos queridos pacientes, né? Essa alteração aqui é uma alteração em que eu tirei esse grupamento aqui embaixo, que ele não é farmacofórico, né? De acordo com o modelo farmacofórico que nós mostramos anteriormente. E esse modelo farmacofórico permite que agora o novo derivado da morfina, que é a codeína, ele tenha um padrão em que ele atravessa melhor, né, as barreiras biológicas, né? Tem uma cadeia carbônica aqui ao invés de só uma hidroxila, ou seja, ele é mais lipofílico, mas ele é menos ativo, né, nessa forma aqui do que a morfina. Por quê? Porque assim que ele entrar no metabolismo, né, ele vai sofrer reação das esterases, certo? Vai sofrer uma hidrólise enzimática na qual esse grupamento acetil ele vai ser quebrado e vai formar a hidroxila de volta. Formando essa hidroxila de volta, vou ter a morfina de volta. Da mesma forma, a heroína também funciona assim também, tá? Eu tiro, né, as hidroxilas, certo? E coloco somente coloco somente grupos acetis, né? Que quando entrarem no meu metabolismo, né, quando depois de serem absorvidos e entrarem na circulação sistêmica e forem metabolizados,
essas moléculas de diamorfina vão ser convertidas diretamente à morfina. Por que ela é tão interessante? Porque ela é extremamente lipofílica, ela consegue atravessar muito bem a barreira hematoencefálica e por isso a heroína tem uma potência tão importante, certo? Mas como é que a gente pode então alterar as estruturas da morfina a fim de obtermos derivados com características interessantes, né? Temos duas principais formas de alterar a morfina que eu vou dizer para vocês, que são necessárias e essenciais para vocês responderem questões de prova: simplificação ou extensão molecular, tá bom? Vamos lá. Primeiro a gente vai falar da extensão molecular. Vocês devem lembrar que na aula que foi quinta-feira agora, né, a gente vai ter a formação de antagonistas de receptores opioides quando na amina, né, ao invés de só utilizarmos, né, só termos uma metila aqui presente, como na estrutura da morfina aqui, tá vendo? Na estrutura da morfina a gente só tem uma metila, né? Mas aí se eu estendo, né, esse grupamento e coloco um grupamento um pouquinho maior, né, agora no meu sítio do receptor eu vou ter uma interação hidrofóbica, né, que vai permitir, né, é uma interação forte, inclusive, que vai permitir que agora essa nova molécula deixe de atuar enquanto um agonista, né, e agora ela vai atuar como um antagonista. Por quê? Né? Eu mantive os grupos que são farmacofóricos, né? Então a afinidade pelo sítio, né, e o desenvolvimento de uma resposta vai permanecer ali. A molécula ela vai se ligar, mas esse sítio extra ele vai naquele sítio acessório que, quando ele é acionado, né, permite essa forte interação, e essa forte interação vai desligar a proteína, por assim dizer, né? Jogando em termos mais simples assim, vai impedir essa ação de opioides e análogos de opioides, né, através desse sítio. E aí eu tenho, né, um adendo aqui me informando que, beleza, essa ligação aqui ela gira, né? Ela gira, né? É uma ligação que gira, mas essa giradinha aqui, ela não acontece devido a um impedimento estérico que ocorre, certo? Pronto. Além do mais, né, temos aqui agonistas através da extensão molecular também. Quando eu coloco um grupo que ele é extremamente mais volumoso do que o grupo do antagonista, agora eu não vou ter mais, né, o acionamento desse sítio acessório, tá? E eu vou ter, ele passa, né, do sítio acessório, e agora eu vou ter a preferência, né, de que esse grupo volumoso ele fique nessa posição axial e ative, né, esse novo local onde a minha molécula consegue alcançar. É um local mais longe, né? E esse local é um sítio responsável por atividade agonista, certo? Ou seja, antes eu tinha, né, aqui é vamos desconsiderar que isso aqui foi colocado ainda, né? Antes eu tinha uma molécula que ela tinha uma atividade interessante, né, com todos os grupos farmacofóricos, interação normal. Aí quando eu coloco um grupo que é ainda maior, ele acessa um novo sítio que também é agonista, né, e vai ativar isso, e vai ativar essa resposta agonista ainda mais, né, eu vou ter um aumento na potência dessas substâncias. E é assim que eu também posso produzir novos agonistas através da mesma extensão molecular. Quais são os grupos que eu peço que vocês se lembrem quando for necessário, caso seja necessário, em prova, né,
desenhar uma molécula. Se eu desenhar essa estrutura aqui, que é um CH2, CH, dupla CH2, aqui eu vou transformar essa molécula inteira num antagonista. Se eu desenhar CH2, CH2 e um anel aromático, e uma fenila, eu transformo em um agonista. Ponto. Né? Recomendo esses dois grupos que fiquem na mente assim de vocês para lembrar quando é que eu faço um antagonista e quando é que eu faço um agonista opioide. Estou tentando manter aqui a linguagem o mais simples possível, por motivos de tentar fazer essa revisão ser prática e que vocês memorizem, né? Para quando vocês chegarem e olharem o material, né? For revisar antes da prova, vocês lembrarem de como foi que Clayman falou, né? Para que vocês consigam internalizar isso, né? Mas obviamente na prova vocês vão falar com palavras bonitas e letras bonitas, né? Mas eu quero tentar fazer com que essa linguagem chegue para todo mundo. Tudo bem? Tudo bem. Vamos em frente. E aqui voltamos a falar dos anéis presentes na morfina, certo? Na estrutura do nosso querido principal alcaloide, né? Quais são esses anéis? É o anel A, anel B, anel C, anel D. Ih, tá na posição errada aqui. E essa figura está literalmente errada, meus amigos. Olha aí, ó. O homem com sono, o que é que ele faz? Agora eu vou corrigir ao vivo. Vou corrigir ao vivo, viu? Por quê? Porque quem sabe faz ao vivo. Peguei essa figura de um artigo do Science Direct. Mas vou corrigir aqui para vocês não ficarem com informação errada. Ó, aqui é o anel D, tá? Você vai conseguir copiar e colar? Opa. Pronto. E aqui é o anel E. Vamos só lembrar aqui como foi que a gente estava representando nessa primeira figura. Ó, anel D, anel A, anel D, anel B, anel C, anel E. Beleza? Infelizmente essa estrutura que estava lá no Science Direct estava incorreta. Incorreta, tá bom? Faltou 2 segundos de atenção meu aí, mas aqui a gente faz ao vivo. Bora lá. Voltando à fita. Anel A, né? Esse anel o anel A é o principal anel da morfina. Ele é farmacofórico. Se eu faço qualquer mudança nesse anel, né? Faço qualquer mudança que tire essa característica dele, impeça que ele faça essa interação hidrofóbica aromática importante, eu necessariamente vou começar a perder a atividade. E isso para mim não é interessante. Eu não quero criar um composto que é pior, né? Eu quero criar um composto que ele me dê novas estratégias, né? Me permita utilizar, né, esses opioides de formas diferentes, né? Então, anel A eu não vou mexer. Anel B ele é importante porque ele estabelece, né, essa distância ideal entre os grupos farmacofóricos, né, a hidroxila, o anel aromático e a amina. O anel E, se eu tiro, eu perco atividade, certo? Deixa eu ver. Aí. O anel E, se eu tiro, eu perco atividade. O anel D, se eu tiro, eu tenho uma modificação interessante. E o C, eu tenho uma modificação interessante também. Então, eu vou recomendar para vocês lembrar dessas 3 modificações interessantes, tá? Que eu vou mostrar aqui para vocês. A formação de morfinanos, né? M de morfinanos, que é quando eu removo o anel D. B de benzomorfanos, né? Que é quando eu removo o anel C e D. E as fenilpiperidinas, né? Elas são um pouquinho diferenciadas. A gente vai mostrar elas daqui a pouquinho. Que é quando a gente remove o anel B, o anel C e o anel D.
O B a gente não necessariamente remove ele todo, mas a gente só quebra ele. A gente só faz ele deixar de ser um anel. Mas aquela distância que eu disse que é importante entre a hidroxila, o anel aromático e a amina, ela é conservada, tá bom? Então, através dessas modificações estruturais desses anéis, podemos obter derivados que são interessantes. Os primeiros que eu falei foram os morfinanos, que acontecem quando eu removo o anel D. O anel D é aquele que estava aqui, ó, que tinha um oxigênio bonitinho aqui. Nessa molécula aqui é o N-metilmorfinano. Ele tem 20% da atividade da morfina. Espero que vocês tenham percebido que é justamente por causa da ausência desse grupo farmacofórico importantíssimo aqui, que é a hidroxila, certo? Mas ele é necessariamente a molécula mais simples que a morfina, tá bom? E aqui nós temos o levofanol, né? É uma molécula que tem todos os grupos farmacofóricos necessários para o desempenho da atividade dos opioides, né? E ele é 5 vezes mais potente que a morfina, beleza? Normalmente os morfinanos eles vão ter uma maior absorção via oral, né? Por serem mais lipofílicos, tá bom? E também, e por terem, né, um grupo hidrofílico, né, que é esse oxigênio aqui que pode fazer mais ligações de hidrogênio a menos, certo? Esse oxigênio daquele anel D que foi embora. Pronto, a gente vai permitir que essa absorção por via oral seja melhorada, tá? Então, se perguntarem na prova, assim, desenhe um derivado de morfina que seja melhor absorvida por via oral. Quem que eu vou lembrar? Morfinano, beleza? Remoção do anel D. Qual é a simplicidade dele? É só eu desenhar a morfina e tirar esse anel. Desenha a morfina e tira esse anel e tira esse grupinho aqui de baixo. Tenho quem? Levofanol, tá bom? E maior tempo de meia-vida também. Vamos lá. São essas duas características principais que é importante que vocês se lembrem dos morfinanos. Vamos lá. Aqui é um morfinano, só que eu fiz uma outra, além dessa estratégia de simplificação, eu fiz uma estratégia de extensão molecular nele também. Aqui eu coloquei aquele grupamento que eu falei para vocês, né? Esse é um grupamento alila, né? Colocando esse grupamento alila, ele vira um antagonista. Sendo um antagonista, né, ele vai inibir, né, essa ação de opioides, beleza? E esse aqui é o N-fenetillevofanol, 5 vezes mais potente que a morfina, porque além de ser simplificado, né, além de ter todos os grupos farmacofóricos em seu lugar, ele vai ter uma extensão molecular que permite que ele seja um agonista mais potente. Tranquilo? Vamos lá. A próxima alteração é a de benzomorfanos, que acontece quando eu removo os anéis C e D, né? Eu perdi então aquele anel D que estava aqui com o grupamento éter cíclico, certo? E perco esse anel daqui de baixo, tá bom? Ele é necessariamente muito mais fácil de sintetizar do que a morfina, do que outros compostos derivados de opioides, né? Tipo os morfanos, né, que tem um anel a mais, ou a morfina, que tem 2 anéis a mais, certo? E essa facilidade de síntese é interessante. Além disso, eu tenho um menor risco de dependência pela estrutura ela ser menor e ela não ocupar necessariamente todos os locais do receptor opioide, mas ela consegue, né, ela consegue atingir todos os pontos farmacofóricos que são solicitados para mim. E aqui também tem um exemplo de extensão molecular, tá vendo? Coloquei CH2, CH2 e fenil. Isso faz o quê? Com que esse grupamento eles desempenhe uma extensão que vai utilizar um sítio acessório, né, um sítio extra, que vai permitir que essa molécula desempenhe uma atividade de agonista, uma atividade de agonista mais forte. Tudo bem? E aqui as fenilpiperidinas, já encerrando, né, para manter a coisa simples, manter a coisa fácil e que são os compostos que vocês precisam lembrar.
para a prova. Fenilpiperidina é quando eu removo esses anéis B, C e D, né? Quando eu olho para ela, nem parece mais a morfina, né? Não parece mais, não me lembra mais a morfina, mas os grupamentos estão aqui, pô. Os grupamentos estão aqui. Por exemplo, aqui a meperidina, né? Ela tem, se não me falha a memória, eu acho que é 20% da atividade da morfina também, né? Porque além de ser muito mais flexível, né? Lembra que quando eu aumento flexibilidade, eu diminuo potência, né? Eu posso diminuir potência, perfeito. Além de diminuir isso, né? Além de diminuir a potência, eu tirei um grupo farmacofórico, que é a hidroxila, certo? Então, aí a meperidina comparada com a cetobemidona, né, vai ter, né, esse grupamento hidroxila aqui. Esse grupamento hidroxila, ele é essencial para a atividade opioide, tá bom? E aqui foi de coisas que eu já falei, né? Ele é muito mais fácil de sintetizar, tem uma estrutura mais simples e com menos ciclos que eu vou precisar fechar, né? E além disso, ele tem uma flexibilidade conformacional muito maior, permitindo que ele se encaixe, né, no sítio ativo, mas também ela vai estar menos associada a vícios devido a essa facilidade, né, de sair, beleza? E aqui tem o querido fentanil, que na prova do ano passado eu lembro que me perguntaram dele, eu não lembrava da estrutura dele, né? E por que ele é tão especial? Ele é uma fenilpiperidina, eu tenho a remoção desses sítios, né? Mas o fentanil, ele tem 100 vezes mais a potência da morfina, né? Ele tem o grupo farmacofórico do anel aromático, né? Ele tem um grupo farmacofórico do anel aromático, ele tem um grupo farmacofórico do o grupo farmacofórico da amina, certo? Que vai desempenhar aquela interação iônica, mas ele não tem a hidroxila. Porém, através da estratégia de extensão molecular, eu consigo atingir aquele sítio acessório. E aquele sítio acessório vai justamente garantir essa atividade absurda, né? Essa atividade agonista mais forte do fentanil, né? Olha o grupinho aqui, olha a amina aqui, né? E aí eu tenho o desenvolvimento dessa atividade. Eu não tenho fenol nele, né? Então eu esperaria o quê? Pô, se eu não tenho fenol, então eu vou diminuir a minha potência, né? A questão é que o fentanil, justamente por não ter o fenol, ele consegue ser muito mais lipofílico, né? E atravessar bastante a barreira hematoencefálica. Lembra que o log-P, ele é um fator importante para o atravessamento da barreira hematoencefálica e também o log-D? Pois é. Então, justamente aqui no fentanil, a gente vai ter uma maior lipofilicidade, certinho? E é mais ou menos por aí. E ele tem esse risco altíssimo, né, de causar depressão respiratória por ser extremamente potente. E é mais ou menos isso aí, gente. São essas as substâncias e características de substâncias que vocês precisam revisar, né? E essas modificações que vocês precisam manter na mente. Eu sei que a aula de opioides pode ter sido mega extensa, cheia de coisa falando de opioide, de receptor kappa, de receptor mu, de receptor delta, mas essas informações, elas são importantes, é claro, mas elas são mais importantes quando a gente vai discutir farmacologia e não quando a gente vai discutir química farmacêutica num curso de graduação, certo? E é mais ou menos por aí, gente. Espero que vocês utilizem essas informações que eu conversei aqui rapidinho com vocês, só a critério de revisão mesmo, para estudarem mais, né, para meter a cara no livro. E é por aí mesmo, tá bom? Um beijo, estudem bastante, façam uma ótima prova e tchau, tchau.